juíza aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e vou tratar sobre o tema de preservação do meio ambiente como necessária à saúde, dentro do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Bom, vocês já devem ter ouvido falar na Constituição Federal Brasileira. Ela é a nossa lei maior, a lei mais importante, a lei das leis. A que se encontra em vigor é de 1988. Foi elaborada com o término do regime de exceção que vigorou em nosso país até o início dos anos 80 e significou a consagração do Estado Democrático de Direito. Nela se encontram princípios universais e direitos fundamentais que possibilitam a vida em uma sociedade livre e politicamente organizada. Dentre estes princípios, temos o que se segue, que é aqui relacionado com o tema em questão. Quando, no seu artigo 225, a Constituição dispõe: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vejam como é importante o meio ambiente. Pois bem, trata-se de verdadeiro mandamento que se encontra expresso em um único artigo, mas que é o suficiente para garantir as normas do capítulo inteiro, especificamente dedicado à defesa do meio ambiente. O significado adotado pela Constituição Federal já havia sido proposto pela Política Nacional de Meio Ambiente brasileira, disciplinada pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, portanto, bem anterior à Constituição de 1988. Ou seja, ali o meio ambiente é considerado como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Importante ressaltar que o artigo 225 deixa bem claro que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, a vida com saúde. Portanto, são necessárias ações que controlem os sistemas de produção, que possam causar impacto ambiental, que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e do meio ambiente, sempre em benefício da coletividade. Pois bem, agora que já temos, em linhas gerais, o patamar em que o meio ambiente ecologicamente equilibrado foi alçado pelo Constituinte, que é aquele representante do povo que participou da elaboração da Constituição Federal de 88, ou seja, como direito constitucional, se faz necessário entender o que vem a ser o meio ambiente. No campo estrito das ciências naturais, o meio ambiente costuma ser definido como conjunto de fatores físicos, químicos e biológicos que abrigam a vida em suas diversas formas. Em outras palavras, é o local onde se desenvolve a vida na Terra, intimamente ligado à natureza, com todos os seus fatores bióticos e abióticos. Esses dois termos não eram do meu conhecimento, mas aqui eu vou tentar repassar em rápidas pinceladas o que significa. Os primeiros compreendem os seres vivos, como plantas, animais, bactérias, e os segundos, fatores fundamentais para a sobrevivência das espécies, como a água, o solo, sol, gelo e o vento. Então, os primeiros compreendem os seres vivos e o segundo, os fatores fundamentais para a sobrevivência desses seres vivos. Considerando o que até agora
foi visto e a relação íntima entre meio ambiente ecologicamente equilibrado e vida saudável, faz-se necessário tratar sobre o assunto como proposto pelo tema em questão. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que tanto ouvimos falar nos últimos tempos por força da pandemia, define saúde como um estado de equilíbrio físico, mental e social, e não meramente ausência de doença ou enfermidade. Já foi o tempo em que saúde era pensada apenas quando a pessoa estava doente. Atualmente, a saúde é tutelada com a clara intenção de se trabalhar com a promoção, proteção e recuperação da saúde. Novamente, retornamos à Constituição Federal Brasileira, que em seu artigo 196 dispõe: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O termo saúde é visto por toda a Constituição Federal de 88. É adotado dentre os textos que garantem os direitos sociais, a seguridade social, a educação e a cultura, o desporto e a comunicação social. Possui título específico da ordem social no capítulo da Seguridade Social. Bom, a Constituição Federal deixa claro ao estabelecer que a saúde é direito de todos e obrigação do Estado. Para tanto, deve o Estado, dentre outras atribuições, executar políticas e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Também são obrigações definidas no artigo 200, 1 e 2 da Constituição Federal, a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. E como também controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Em especial, destaca-se a competência atribuída ao Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, de colaborar na proteção do meio ambiente e do meio ambiente do trabalho. Percebe-se a ligação entre necessidade de proteção do meio ambiente e do meio ambiente do trabalho como garantia de saúde para as pessoas também. Bom, a análise dos termos meio ambiente e saúde existentes na Constituição nos leva a estabelecer uma relação de equivalência entre seus conceitos, intenções de ação e resultados, uma vez que ambos possuem um objetivo maior, tutelado, qual seja o bem-estar das pessoas, seja por meio de qualidade do ambiente ou pelo ambiente com qualidade. As modificações ambientais provocadas pela ação do homem alteram os espaços e os ambientes naturais, provocando poluição do meio físico, biológico e químico, ou mesmo pelo consumo dos recursos naturais sem nenhum critério de manutenção do meio. Um exemplo que caracteriza muito bem a equivalência entre os termos é o caso do mau uso dos recursos hídricos, que pode comprometer a saúde, a qualidade e a quantidade de água disponível para os diferentes usos. Estamos falando aqui do recurso natural água. Essa perda de qualidade da água acaba aumentando o risco de ocorrência de doença, de veiculação hídrica, dos custos de tratamento para fins de abastecimento urbano, além do compromisso de determinados usos, como também para atividades de lazer. Os recursos hídricos são essenciais para a satisfação das atividades humanas, tanto básicas como aquelas vinculadas à saúde, à produção de energia e alimentos, assim como a preservação dos ecossistemas e do desenvolvimento econômico e de todas as suas fases, social, política, etc.
O desenvolvimento econômico deve necessariamente incluir a proteção do meio ambiente em todas as suas ações e atividades para garantir a permanência do equilíbrio ecológico e da qualidade da vida humana, daqueles que vivem hoje e daquelas que ainda estão por vir. Concluindo, o meio ambiente em sentido amplo é onde vivemos. Espaços de lazer, de sociabilidade, vida em família, a natureza que nos cerca, vegetação, animais, rios, mares, terra, ar, elementos indispensáveis à vida no nosso planeta. Hoje, mais do que nunca, a mídia, a imprensa falada, escrita e televisiva, enfim, todos os meios de comunicação do mundo, as redes sociais, assim como especialistas no assunto, cientistas, o meio acadêmico, organizações internacionais e mesmo leigos demonstram preocupação e discutem a respeito do meio ambiente e sua importância para a sobrevivência da nossa espécie, o ser humano. Desde os primórdios dos tempos que ora fixamos na pré-história, o homem intervém no meio ambiente, visando atender às suas necessidades, sendo certo que essa intervenção trouxe enormes benefícios em termos de possibilitar a sua existência e até cuidar da saúde, fazer com que combater doenças, com avanços da medicina, dos remédios, todavia vem se dando nos últimos tempos de forma desenfreada. E é de tal ordem que vem comprometendo a saúde de nosso planeta. E segundo ambientalistas radicais, a existência da vida como a entendemos hoje está ameaçada. Há inúmeros movimentos tidos como conservacionistas que alertam para essa trágica realidade. Em praticamente todos os países existe legislação visando a preservação do meio ambiente, estabelecendo limites à sua exploração e para que os seus recursos não se esgotem, considerando sempre o nosso maior bem, que é a vida com saúde. Sem sombra de dúvida, pode-se dizer que a preservação do meio ambiente é indispensável à saúde do planeta e de todos os seres vivos. O Brasil, onde se encontram as grandes reservas naturais e uma das maiores biodiversidades do planeta, possui farta legislação regulando a sua preservação, conservação e exploração em prol do bem-estar e da saúde. O que, todavia, não é do conhecimento da maioria da população. E a sua divulgação se faz necessária nas escolas para a formação de verdadeiros cidadãos. A nossa legislação é farta e moderna e em total compasso com as organizações internacionais que defendem o meio ambiente e que estão atuando em prol do equilíbrio ecológico e, sobretudo, contra as mudanças climáticas provocadas pelos países ricos produtores de poluição. Veja-se os garimpos ilegais nas terras indígenas e o desmatamento para o pasto e criação de gado em áreas de preservação, em total desrespeito às leis vigentes. Ter leis não basta, é preciso conhecê-las e cumpri-las. Para tanto, o poder público e a sociedade precisam atuar em conjunto para que a lei se cumpra e a defesa da vida prevaleça. Meio ambiente e saúde andam de mãos dadas. Meio ambiente degradado é foco de desequilíbrio ecológico e, consequentemente, aparecimento de doença, extinção de espécie, poluição dos rios, mananciais, mares, mudança do clima, aquecimento global, degelo, baixa qualidade de vida, pobreza extrema e até conflitos mundiais. Não se pode pensar em qualidade de vida humana que não preveja a proteção da saúde. Bom, eu acho que eu consegui fixar a importância do tema, ou seja, a preservação do meio ambiente é indispensável para que a saúde do nosso planeta e de todos os seres vivos se concretize.